Bom dia, espero que vocês estejam bem. Estou aqui mais uma vez trazendo uma videoaula. Videoaula para a gente dar continuidade e enfim finalizar todo o estudo da ótica, para a gente poder então avançar e ver ainda esse ano ondas ou ondulatória. Segundo ano tem muita coisa para a gente ver. A gente vê muitas coisas, a gente vê termodinâmica, a gente vê ótica, a gente vê ondas. Então, ele tem mais conteúdo ainda que infelizmente nem dá tempo de ver, porque o tempo é pequeno para muito conteúdo. Então a gente tem que acelerar para a gente ver o máximo de coisas possíveis. Então vamos dar continuidade aqui estudar refração. Lembrar que a luz atravessa o meio para outro, então a gente precisa estudar um elemento óptico muito importante que está relacionado diretamente à refração, que são as lentes. Espelho está relacionado à reflexão, lente está relacionado à refração. O que são lentes? São dispositivos, a gente vai estudar basicamente, gente, lentes esféricas, tá certo? Então o corte para fazer a lente é de uma esfera. Por exemplo, uma esfera de vidro, você corta ela para formar uma lente. Tem outros tipos de lente, tem lentes cilíndricas, a gente pega já a origem dela é um cilindro, a gente não vai ver aqui, a gente vai ver estudo basicamente de lente esférica. São dispositivos ópticos muito comuns, cujo funcionamento se baseia nas propriedades da refração. Então a luz ela passa de um meio para outro, ela vai passar, por exemplo, ela passa pelo ar, atravessa uma lente de vidro, por exemplo, e sai do outro lado, continua no mesmo meio que é o ar. Então a gente diz aí que tem 3 meios, mas desses 3 meios, 2 são iguais. Como por exemplo que eu dei aí, tá uma lente, por exemplo, o ar é um meio, a luz passou do ar, atravessou o meio 2, que pode ser uma lente de vidro, e ela depois atravessa de volta de novo para o ar. Então são 3 meios, mas 2 deles são iguais. A gente costuma utilizar, claro, sempre 2 meios iguais. Pode ser uma lente dentro da água, a lente dentro de um recipiente com óleo, algo do tipo. Tá certo? Na maioria dos casos são 3 meios, onde 2 deles são iguais. Lentes geralmente são feitas de vidro, mas nós temos lentes feitas de plástico, resina e outro material, é claro, tem que ser transparente. Também pode ser feito de água ou ar. A gente até discutiu lá, a aula passada, de alguns fenômenos, como por exemplo o arco-íris. Nesse fenômeno, as gotículas, as pequenas gotas de água dispostas lá na atmosfera, funcionam como lentes. A luz bate na gotícula, atravessa a gotícula e retorna para o ar. Também as pequenas partículas de ar também funcionam como lente, tá certo? Uma bolha de sabão, por exemplo, de espuma de sabão, funciona como uma lente também, tá certo? Então nós temos aí, geralmente, na maioria dos casos, são 3 meios, onde 2 deles são iguais, e nós temos aqui alguns elementos aqui mostrados nessa figura mais à direita. Nós vamos ter um eixo principal, aqui tem a lente, ela vai ter um índice de refração 2, diferente do índice de refração do meio onde ela se encontra. N1 é o índice de refração, por exemplo, do ar. N1 também é o ar, né, já que ela está em volta de um meio único. Então a luz vai passar de um meio com índice 1, passa pelo vidro, tem um índice 2 diferente, e retorna para o ar, que tem o mesmo índice. Esse é a espessura dessa lente. De acordo com a espessura da lente, a gente vai ter alguns nomes para ela, a gente vai ver já a nomenclatura dessas lentes. Então aí são alguns elementos da geometria de uma lente esférica, tá certo? Então vamos aqui, são dispositivos ópticos relacionados à propriedade da refração. Vamos à nomenclatura. Gente, nós temos 2 tipos de lentes esféricas. São chamadas lentes esféricas de borda fina. Nós temos 3 exemplos aqui e vamos nomear cada uma delas. Tá aí, ó. Lente de borda fina. Toda lente de borda fina termina no final com a palavra convexa. Toda lente de borda fina
termina no final com a palavra convexa. É uma questão de convenção. Observa aqui, ó, se a luz chegar aqui por esse lado, ela vai encontrar o que? Uma borda convexa. A mesma coisa se ela chegar do outro lado, ela vai encontrar uma borda convexa. Então nós chamamos essa lente 1 aqui, vou chamar de lente 1, de lente biconvexa. Chamamos essa lente de borda fina biconvexa. Agora, nesse exemplo 2 aqui, um dos lados, se a luz chegar, encontra uma superfície convexa. Agora, do outro lado, a luz chegando, ela encontra a superfície plana. Então, nós chamamos essa lente 2 de plano convexa. É lente de borda fina, plano convexa. Toda lente de borda fina termina ao final com a palavra convexa. Agora, esse terceiro caso aqui é o que pode causar mais confusão. Observa aqui, ó, se a luz chegar por esse lado, encontra uma superfície convexa. Agora, se a luz chegar por o outro lado, ela vai encontrar uma superfície, no caso aqui, ela chegando pelo lado esquerdo, encontra a superfície convexa, pelo lado direito, encontra a superfície côncava. Então, como é que a gente chama essa lente? É uma lente côncavo-convexa, porque um lado é uma superfície côncava e do outro convexa. Para a gente não confundir, já que nós vamos ter um exemplo lá também com outro tipo de borda, bordas grossas, que eu vou mostrar aqui à frente, chamamos ela de côncava convexa. Toda lente de borda fina, ao final, tem a palavra convexa. Isso para vocês vão entender agora, para a gente separar aqui, para a gente diferenciar as chamadas lentes de borda grossa. Lentes de borda grossa. Observe o seguinte aqui, ó. Da lente de borda grossa, as pontas são mais grossas do que o meio da lente. Essa região aqui, ó, essa ponta, as extremidades são mais grossas do que o meio da lente, do que a região mais do meio da lente. Diferente do que acontece aqui na lente de borda fina. A extremidade é mais fina do que o meio da lente, tá certo? Então, lente de borda grossa, como é que a gente vai chamar essas lentes de borda grossa? Nós temos um primeiro tipo chamado lente bicôncava. Por que bicôncava? Você já pode deduzir. A luz chegando pela esquerda encontra a superfície côncava. A luz chegando pela direita também encontra a superfície côncava. Então, chamamos ela de lente bicôncava. Aqui, a luz, no caso 2, esse exemplo 2, a luz chegando pela esquerda encontra a superfície plana e pela esquerda a superfície côncava. Como é que a gente chama essa lente? Plano côncava. Toda lente de borda grossa, no final tem a palavra côncava, certo? E aqui, ó, aquele exemplo lá que eu disse que poderia causar confusão. Pela esquerda eu encontro uma superfície convexa. Pela direita eu encontro uma superfície de borda côncava. Igual acontecia lá no exemplo anterior. Mas essa daqui é uma lente de borda grossa. Então, a gente no final tem que ter a palavra côncava. Então, a gente chama esse exemplo 3 de uma lente convexo-côncava. Tá certo? Cuidado para não confundir. Ó. Principalmente esse exemplo 3 aqui da lente de borda grossa com o exemplo 3 da lente de borda fina. E nos dois casos eu tenho um lado côncavo e o outro convexo. Mas, como é que eu diferencio? Toda lente de borda fina no final tem a palavra convexa. Então, exemplo 3 é côncava convexa. Toda lente de borda grossa, no final tem a palavra côncava. Então, esse exemplo 3 das lentes de borda grossa chama-se convexo côncava. Tá certo? Então, essa aqui é a parte de nomenclatura. É importante a gente conhecer e saber nomear, diferenciar cada tipo desses de lentes, seja as 3 de borda fina ou as 3 de borda grossa, tá ok? Só lembrando que esse vídeo aqui está sendo gravado porque vocês vão precisar reproduzir esses desenhos, quem achar interessante, esses desenhos aí no caderno de vocês. Então a aula gravada fica mais fácil para você pausar e fazer essas representações aí no caderno com mais calma. Vamos falar agora do chamado comportamento óptico. Como é que essa lente, como é que ela interage com a luz? O que é que ela faz com a luz? Nós temos o seguinte, nós temos dois tipos de comportamento óptico para essas lentes esféricas.
nós temos o comportamento convergente. O que seria isso? Comportamento convergente significa dizer que os raios de luz eles vão se cruzar num ponto, como está mostrado no exemplo aí, ó. O raio de luz, quando ele passa do ar para o vidro da lente e volta para o ar, ele é convertido, ele chega, se une num ponto só, eles se encontram num ponto único. Esse ponto aqui a gente vai ver, chama-se foco principal. Então esse aqui é um chamado comportamento convergente da lente. Observa que eu estou mostrando aí um exemplo de uma lente o que? Biconvexa, é uma lente de borda fina. Apesar de eu estar mostrando apenas esse exemplo aqui, esse único exemplo de uma lente biconvexa, vale a seguinte observação: toda lente de borda fina, biconvexa, bicôncava ou côncavo-convexa, toda lente de borda fina tem comportamento convergente, tá certo? Os raios de luz se cruzam. Convergir significa se unir, encontrar algo em comum. O que ele tem em comum é um ponto único, eles se encontram num ponto, tá certo? Esse é o chamado comportamento convergente da lente. Lembrar que toda lente de borda fina tem comportamento convergente. O desenho aqui não é feito com régua, viu, gente? Então não está muito bem, não está muito bacaninho aqui não. É a maior dificuldade do mundo para fazer esses desenhos, esses esquemas aí. Então vocês conseguem fazer isso utilizando régua muito mais fácil. Tá um exemplo aqui, ó, de uma imagem mais real. Eu tenho aí duas lentes, cada uma delas plano convexa, perdão. E vocês observam que os raios de luz eles se cruzam, eles convergem aqui, ó, num ponto único. Esse aqui é uma lente de borda fina, tem comportamento, como eu falei, convergente. Lente comportamento divergente. São lentes de borda grossa. O que significa divergente? Os raios de luz não vão se cruzar, eles vão ficar todos eles espalhados. Aqui, ó, essa aqui eu estou trazendo uma lente do tipo borda grossa, que a gente chama essa daqui de, no caso, plano bicôncava, mas esse resultado serve para qualquer lente de borda grossa. Toda lente de borda grossa tem comportamento divergente, os raios de luz não se cruzam, eles saem todos espalhados, tá ok? Tá aí um exemplo, ó. Uma lente plano côncava, vocês observam aí, o raio de luz, ele chegam eles paralelos, não iam se cruzar, e quando eles atravessam essa lente plano côncavo, eles saem espalhados, e é claro que se paralelos eles não se cruzavam, eles saindo eles espalhados, eles vão se cruzar agora de forma nenhuma, tá certo? Então, esse aí é um chamado comportamento divergente. Eu falei lá do chamado foco. É importante a gente ver aqui a chamada como a gente vai representar essas lentes. É claro que a gente vai precisar fazer esses desenhos aí de plano côncava, plano convexa, porque nós temos representação para cada tipo de lente, seja de borda fina ou borda grossa. Essa imagem aqui, ó, essa linha aqui com esses triângulos aqui, ó. Esse triângulo aqui, no caso, com a base para baixo. Essa daqui é a representação de uma lente de borda fina, seja ela de qualquer tipo, plano convexa, biconvexa ou côncavo convexa, tá certo? Essa daqui é a representação de uma lente de borda fina, é uma linha com triângulos aí, com a base dessa maneira que está mostrando na imagem aqui, ó. Aqui em cima a base está para baixo do triângulo, aqui embaixo a base está para cima. E nós temos alguns pontos que nós temos que entender e nomear. Lá no espelho, eu só tinha elementos de um dos lados, já que a luz não atravessa. Aqui na lente eu tenho elementos de dois lados. Eu tenho aqui o chamado, esse A aqui, na lente chama-se ponto antiprincipal. Ele serve como centro de curvatura lá do espelho. F é o foco. Só que eu tenho o ponto antiprincipal do objeto, o local onde o objeto vai se encontrar. Por exemplo, se eu vou colocar um objeto aqui,
E lá do outro lado, aqui é um objeto, eu vou ter um foco principal da imagem, porque está relacionado à imagem, é onde vai ser formada, e eu tenho também o ponto antiprincipal imagem, porque estão do lado da imagem que vai ser formada, tá certo? Tenho esses elementos dos dois lados porque a luz vai atravessar. Então tem pontos que eu preciso nomear de um lado e do outro da representação que eu faço da lente. Só para lembrar, vale aquela mesma dica lá dos espelhos. A distância da lente até o foco é a metade da distância da lente até o ponto antiprincipal, que serve como nosso centro de curvatura. Lembrar que o foco está na metade do caminho do centro até do ponto principal até a lente. Por exemplo, para a gente ficar mais claro, se o foco principal até a lente tiver uma distância de 10 centímetros, a distância entre o foco e o ponto antiprincipal também tem que ser 10 centímetros. Isso é claro dos dois lados. Do outro lado também eu tenho 10 centímetros da lente até o foco imagem. Eu tenho 10 centímetros do foco imagem até o ponto antiprincipal. Não está muito correto aí porque novamente eu fiz sem régua, tá certo? Então parece que a distinção maior, mas não deve ser. É por causa que eu fiz sem régua. Tá ok? Essa é a representação de uma lente convergente. Tá certo? Só mostrar aqui uns raios de luz aqui. Os raios que chegam paralelos eles se cruzam no foco imagem da lente convergente. E aqui eu tenho uma representação de uma lente divergente. Observa a diferença. Ó. Aqui em cima é o mesmo, uma reta. Em cima eu tenho um triângulo com a ponta para baixo. Aqui da parte de baixo eu tenho um triângulo com a ponta para cima. Ó, só para destacar, essa é a representação da lente convergente. Olha bem como é. Essa é a representação da lente convergente. Observe a diferença. Tá ok? Aqui a mesma coisa. Eu tenho um ponto antiprincipal imagem, foco principal imagem, foco principal objeto, ponto antiprincipal imagem. Agora observe outra diferença. Esses pontos estão em lados contrários. Numa lente convergente, os pontos objeto e foco objeto estão na esquerda. Numa lente divergente estão na direita. Tá ok? Alguns raios de luz aqui, ó. Essa é a representação para qualquer tipo de lente divergente, tá certo? Qualquer tipo de lente divergente, seja plano côncava, plano bicôncava ou convexo côncava. Todas elas têm essa representação aí. Lembra que eu falei lá do comportamento, seja convergente ou divergente? Vale fazer a seguinte observação. O fato da lente ser convergente ou divergente depende do material, é claro, que é feita a lente, e do meio do qual onde ela está inserida. Vamos a alguns exemplos. Uma lente, esse exemplo 1 aqui, ó. Uma lente de vidro em volta do ar. O ar tem índice de refração igual a 1 e o vidro tem 1,5. Então a luz vai passar, quando ela atravessa o vidro, ela vai passar de um meio mais para um meio menos refringente. Ela tem comportamento convergente. No exemplo 2, eu tenho aqui, ó, vidro dentro de uma superfície com água. A água tem índice de refração do 1,3 e o vidro 1,5. Novamente a luz está passando, quando ela atravessa do vidro para a água, de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Ela continua com comportamento convergente. Agora a mesma lente de vidro. Agora está dentro da glicerina. Lembra lá daquele fenômeno que eu mostrei, daquela demonstração, onde eu colocava vidro dentro da superfície com um vidro e eu não conseguia diferenciar quem era o vidro e quem era a glicerina? Por que isso acontece? O vidro tem 1,5 de índice de refração, a glicerina também. A luz não sofre desvio nenhum. Então, nesse caso aí, essa lente não tem comportamento nem óptico nem divergente. Por isso que a gente não consegue diferenciar esses dois elementos. Agora, esse aqui é o exemplo 3. Agora, observe o exemplo 4, que é onde eu queria chegar. O comportamento de uma lente depende do meio onde ela está. O mesmo vidro, a mesma lente de vidro, que na água e no ar tem comportamento convergente,
essa lente, é claro, uma lente de borda fina, uma lente de borda fina de vidro dentro de uma superfície aí, onde o índice de refração, dentro de um meio, em volta de um meio, onde a superfície, onde o índice de refração é maior, olha o que é que acontece. A luz, quando atravessa o vidro, ela acaba sendo desviada e os raios de luz, eles não se encontram. Ela vai ter agora um comportamento, que a gente disse lá, divergente, porque a luz está passando de um meio que tem índice de refração 1,5 para um meio que tem índice de refração 1,6. Então a luz está passando de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Esse CS2, gente, chama-se de sulfeto de carbono. É um líquido, tá certo? Então a luz está dentro de um líquido chamado de sulfeto de carbono. Aí ela está passando do vidro para esse disulfeto. O vidro tem 1,5, esse disulfeto tem 1,6 de índice de refração. A luz, quando passa de um meio menos para um meio mais refringente, com essa lente de borda fina passa a ter comportamento divergente. Observe as características, principalmente do exemplo 1 e 4. É a mesma lente de vidro, lente de borda fina, mas ela vai ter comportamento diferente de acordo com o meio onde ela está inserida. Quando a luz passa de um meio de menos para um meio mais refringente, essa lente de borda fina tem comportamento divergente. Quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, no meio menos refringente para um meio mais refringente para um meio menos refringente, essa lente de borda fina tem comportamento convergente. Tá certo? Para resumir e facilitar nosso estudo, tem essa tabelazinha aqui que é importante da gente memorizar. Lente de borda fina. Delgada, gente, é borda fina, viu? Delgado em espanhol é fino. Lente de borda fina. Quando a lente está inserida no meio do índice de refração menor, quando a luz passa do meio, no caso a lente, um índice de refração maior do que o do meio, essa lente de borda fina tem comportamento convergente. Diferentemente da mesma lente de borda fina, quando o índice de refração da lente é menor do que do meio, ela tem comportamento divergente. Foi o exemplo que eu mostrei lá. Esse aqui em cima era o exemplo 1, vidro no ar. O vidro tem índice de refração 1,5, é maior do que 1, que é do ar. E aqui é o exemplo 4 que eu mostrei anteriormente. O vidro dentro do disulfeto de carbono. O índice de refração do vidro é 1,5, do disulfeto 1,6. Quando o índice de refração da lente é menor do que do meio, a lente de borda fina tem comportamento divergente. Para a lente de borda grossa, quando o índice de refração da lente é menor do que do meio, essa lente tem comportamento convergente. A lente de borda grossa ou espessa, quando tem um índice de refração da lente é maior do que do meio, ela tem comportamento divergente. Tá certo? Vale aí o destaque para você dar uma olhada, observar bem, procurar decorar ou memorizar esse quadro aí, com esse resumo aí do comportamento da lente de acordo com o meio onde ela está inserida. Tá certo? Vamos falar aqui rapidamente sobre formação de imagens, gente. Por que rapidamente? Porque funciona basicamente com o estudo dos espelhos que nós vimos. Primeiro, para a gente relembrar, espelho convexo só tinha um único tipo de formação de imagem, a lente divergente também. Seja qualquer que for a posição que o objeto estiver da lente divergente, só forma um único tipo de imagem. Essa imagem ela é virtual, direita e menor do que o objeto. Igual lá com o espelho convexo, tá certo? Então você pode fazer uma analogia do espelho convexo com a lente divergente. Aqui está o objeto que eu chamei de A, aqui está a imagem que eu chamei de A'. Então, ó, igual lá o espelho, o raio que sai paralelo, ele passa para o outro lado divergindo, tomando como referência o foco, no caso o foco imagem. Tem um segundo raio aqui, a gente só utiliza dois raios para a formação da imagem. O raio que passa lá pelo vértice da lente, ele lá no espelho ele voltava simetricamente, aqui ele atravessa, sem sofrer desvio algum, tá certo?
até porque a gente está falando de uma lente, então a raio de luz vai atravessar essa lente. Então, esse é o único tipo de imagem formada em lente divergente, não importa a distância que o objeto está da imagem. A imagem virtual, direita e menor. A gente já entende já isso aí. Virtual porque o resultado é do cruzamento, do prolongamento dos raios de luz. Essa linha tracejada aqui essa linha tracejada, gente, é o prolongamento do raio luminoso, tá certo? Essa linha tracejada aqui. Então não existe o cruzamento efetivo, já que onde divergem os raios de luz eles se afastam. Então não vai ter cruzamento efetivo, tem o cruzamento da projeção dos raios. Essa imagem é virtual. Direita, porque a imagem não está de cabeça para baixo, ela está normal, como a gente vê. Ela é menor porque o tamanho dela é menor, o nome já diz. Agora, uma lente convergente, gente, ela tem aqueles 5 casos que nós vimos do espelho côncavo. A mesma coisa, pode fazer a analogia do espelho côncavo com lente convergente. Caso 1, um objeto distante, para além do ponto antiprincipal, que eu chamei de C aqui. Aqui é o ponto antiprincipal do objeto, foco imagem, ponto antiprincipal imagem, tá certo? Um objeto além do ponto antiprincipal, a imagem que vai ser formada ela é real, ou seja, formada pelo cruzamento efetivo dos raios. Ela é invertida, ou seja, está de cabeça para baixo, e ela é menor, igual ao caso 1 do espelho côncavo. Caso 2, agora eu vou aproximar o objeto, vou colocar ele em cima, sobre o ponto antiprincipal. A imagem continua real, invertida e agora é do mesmo tamanho do objeto. A imagem foi ampliada, ela aumentou um pouco, mesmo tamanho do objeto. Caso 3, agora eu vou colocar o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco. A imagem continua real, invertida e agora ela está maior do que o objeto, ela foi ampliada mais um pouco. É o caso 3 do espelho côncavo. No espelho, agora na imagem, na lente convergente, no caso 4, se eu colocar o objeto em cima do foco, a imagem, ela que vai ser formada, a gente diz que é uma imagem imprópria. Não vai ter cruzamento dos raios de luz, não forma imagem alguma, chamamos imagem própria. O mesmo caso do espelho côncavo, no caso 4. O último, quinto e último caso, aquele mesmo lá do espelho côncavo, se você colocar um objeto entre a lente e o foco da lente, numa lente convergente, vai formar uma imagem virtual, direita e maior. Esse caso aqui, gente, ele é bem comum, a gente encontra ele, por exemplo, em lupas, telescópios, binóculos, são todos microscópio também, são todos casos desse tipo aqui. A gente utiliza uma lente convergente e o objeto está entre o foco e a lente. Por que a gente faz isso? Para ampliar a imagem, a gente consegue ver uma estrela longe com um binóculo ou com um telescópio, a gente consegue ver uma pequena bactéria no microscópio, etc. Equação das lentes é a mesma equação, a mesma convenção de sinais lá dos espelhos esféricos, gente. No estudo analítico a gente calcular a distância que a imagem é formada e tal, aquela mesma equação, aquela equação de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre dzão, que é a distância do objeto à lente, mais 1 sobre dzinho, que é a distância da imagem à lente. Estou fazendo isso um pouco rápido, gente, porque eu estou fazendo sempre analogia com algo que a gente já estudou de maneira mais devagar, foi a primeira vez que a gente viu, então a gente estava se acostumando. Agora a gente já viu tudo isso, a gente já sabe tudo isso de cor, a gente já fez prova, já fez exercício, já corrigiu. Por isso que eu estou fazendo isso com uma velocidade mais rápida, porque não precisa a gente estar gastando muito tempo com esse tipo de coisa. A equação a gente já conhece, a conversão de sinais também. Estou só aqui mostrando para vocês que é a mesma coisa que a gente vai utilizar, que a gente utilizou para espelho, a gente vai utilizar para lentes. Qual é a diferença aqui, gente, na conversão de sinais? A gente lembrava lá que o foco positivo era para espelho côncavo, aqui é para lente convergente. Foco negativo era para espelho convexo, aqui é para lente
divergente. A diferença é essa. O foco é positivo numa lente convergente, o foco é negativo no espelho numa lente divergente. Se a distância Dzinha for maior do que zero, a imagem é real; for menor que zero, a imagem é virtual. Se o tamanho da imagem for maior que zero, a imagem é direita. Se o tamanho do objeto for menor que zero, a imagem é invertida. Lembrar que toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita. Tá ok? Também nós temos o aumento linear transversal, para a gente calcular o tamanho do objeto, se é maior, se é menor. É a mesma equação que nós vimos lá do espelhos esféricos. A mesma. Agora, uma novidade para nós é a chamada, isso aqui é novo para a gente no estudo analítico das lentes, é a chamada vergência, a gente utiliza a letra D, ou convergência. O que é isso, gente? Gente, essa vergência ou convergência é o famoso grau do óculos. Sabe quando você usa óculos, alguém pergunta quantos graus tem o teu óculos? Ele está falando tecnicamente, aqui em física, estudo de ótica, da chamada vergência. Quando a gente utiliza no cotidiano o termo grau, mas no termo técnico é vergência. Quando você vai lá no seu médico, no seu oftalmo, ele passa lá na receita o grau do seu óculos, lá ele coloca lá em termos de vergência. Quando você vai numa ótica, eles conhecem, é claro, é o ofício deles, eles colocam lá em termos de grau para ficar mais fácil de todo mundo entender, porque nem todo mundo tem um estudo de ótica, conhece de optometria, tá ligado? Tá certo? Então, é importante a gente só destacar aqui, vergência da lente é o grau que a gente conhece no nosso cotidiano. Como é que a gente determina a vergência? A vergência D é nada mais nada menos que o inverso do foco. D é igual a 1 sobre F. Você faz o inverso do foco da lente, da distância focal da lente, você tem a chamada vergência, ou no popular, grau da lente. A vergência ela é positiva para uma lente convergente e menor que zero para uma lente divergente. Quem, por exemplo, tem miopia, os míopes, eles usam lente divergente. Então a dioptria ou o grau da lente ele é negativo. Tem problemas, por exemplo, de hipermetropia, tem uma lente convergente. A vergência ou o grau da lente dele ele é positivo. Qual é a unidade de divergência, gente? Essa vergência é 1 sobre foco. O foco é medido em metro. Então a unidade de divergência é metro a menos 1. Esse metro a menos 1 nós chamamos de dioptria. Dioptria. O símbolo é o DI. Então se você que usa óculos ou conhece alguém que usa óculos e pegar lá na receita que o oftalmologista passou para ele, você provavelmente vai encontrar lá nessa receita a medida da vergência do óculos do seu ou de alguém que você conhece em dioptrias. Vai estar lá, por exemplo, 1,5, sei lá, 1,5 de dioptrias. Aí o cara lá da ótica a gente entende como 1,5 graus, 0,5 grau, meio grau, que é o nosso termo popular para vergência. Mas a unidade chama-se dioptria, famoso grau da lente. Tá ok? Para nossa novidade, que é a vergência no estudo analítico, vamos resolver um exemplo aqui, porque os outros, tudo que a gente já falou, os exemplos são basicamente iguais do que a gente estudou em espelhos. Para calcular, por exemplo, o estudo analítico de uma lente, vai ser dado o foco da lente, a distância que o objeto estava, e utilizando lá a equação de Gauss, a gente determina facilmente a distância da imagem, a gente consegue classificar se ela é virtual, se ela é real, se é direita ou invertida. Estou trazendo esse exemplo aqui apenas de divergência porque é algo novo para a gente. Vamos aqui entender como uma questão pode ser cobrada de vocês. Diz o seguinte, uma lente de aumento, ela é convergente, a gente sabe que o foco é positivo, a divergência é positiva. Com uma lente de aumento convergente, um estudante conseguiu acender um fósforo situado a 10 centímetros da lente. Então ela acendeu um fósforo que estava a 10 centímetros da lente, aproveitando a luz solar. Então com a luz do sol, utilizando uma lente de aumento, por exemplo, uma lupa, por exemplo, estava com uma lupa, tem uma lente de aumento. Qual é a distância focal e a vergência dessa lente? Gente, para a gente determinar a questão de maneira indireta, ele nos deu a distância focal, o foco dessa lente.
Como o Sol está muito longe, tem um texto aí, o Sol está muito longe, nós consideramos que os raios de luz, eles incidem sobre a lente, todos eles paralelos. Está muito longe, os raios de luz chegam todos eles paralelos. E a luz, quando atravessa a lente, como essa lente tem um comportamento convergente, os raios de luz, eles, quando atravessarem a lente, vão se cruzar ou vão se converger, eles convergem no foco principal, eles se convergem no foco da lente. Ó, fazer o esquemazinho aqui, ó. Então, ó, aqui está o eixo principal, aqui está a lente, é uma lente convergente, né? Essa aqui é a simbologia da lente convergente. Os raios de luz, ó, estão todos chegando eles aqui, ó. Vou fazer apenas 2 raios de luz, mas é claro que chegam infinitos raios de luz. Eles chegam todos eles paralelos. Quando eles atravessam a lente, eles vão se cruzar num ponto só, que é justamente para ter o foco desse raio de luz, fazer com que o fósforo queime. Tá certo? Fazer mais alguns raios aqui. Chegam todos eles paralelos e vão se cruzar todos eles no foco dessa lente. Se o cruzamento é feito, se o fósforo, o palito de fósforo está a 10 centímetros e ele consegue acender, significa que a 10 centímetros está o foco dessa lente. Então o foco está aqui, ó, é 10 centímetros, ou seja, 0,1 metro. Lembrar que a unidade padrão para foco, para distância focal, é o metro. Então a 10 centímetros se dividir por 100 dá 0,1 metro. Vamos calcular a divergência. D é 1 sobre o foco. Então D é igual a 1 sobre 0,1. 1 sobre 0,1 dá 10. 10 de 10 dioptrias. O famoso grau que a gente conhece no popular dessa lente aí, dessa lupa, por exemplo, é 10 dioptrias, 10 graus, tá certo? Então, tá aí, com esse vídeo a gente finaliza o estudo de refração. Nós vimos os principais conceitos, índice de refração, vimos as leis da refração, vimos os fenômenos relacionados à refração, e aqui a gente está estudando o principal instrumento óptico relacionado à refração, que são as lentes, tá certo? Então, a partir de agora nós terminamos o estudo de ótica, vamos começar depois o estudo das ondas. Um abraço para vocês e até a próxima. O vídeo está gravado, assiste com calma, faça os desenhos no seu caderno aí utilizando régua se você achar interessante. Você pode pausar, voltar sempre que você achar necessário. Um abraço e a gente se vê no futuro.